como que um líder pode motivar uma equipe que não acredita na empresa? Como que você pode motivar alguém que não acredita na própria empresa que está trabalhando? Olha, assim, tudo um processo, né? Desde da entrevista, o entrevistador é muito importante que ele faça esse tipo de pergunta para a pessoa, assim, o que você gosta mais aqui na empresa? Por que você quer trabalhar aqui? Né? Você seria um cliente dessa empresa? Sabe, coisas assim que façam associação psicoemocional dele com Sim. onde ele está querendo ir trabalhar. Então, isso puxando o processo um pouco para trás, desde a contratação dele. Agora, o líder, um dos trabalhos dele é justamente ir medindo a temperatura dos seus liderados. Saber como é que esse pessoal tá, qual que é o nível de engajamento deles, né, de comprometimento com a meta, com a causa, com não sei o quê. Porque isso tudo vai dizer lá no final do mês se eles vão realmente bater a meta ou não. Né? Esse negócio assim, não acredito. Cara, então acho que você tem que buscar outro lugar. Porque é a mesma coisa assim, um jogador do Palmeiras que não acredita no Palmeiras. Ele falou, ó, vai para outro lugar, vai para outro clube, não tem como. Entendeu? Ele tem que estar comprometido. Inclusive, os grandes exercícios assim de liderança, justamente os liderados, os colaboradores aprenderem sobre a história da empresa, os valores da empresa, o propósito da empresa, a visão de longo prazo da empresa. Tudo isso que faz com que esse funcionário ele mergulhe mais, né, nessa coisa. Não é só assim, eu tenho que bater uma meta aqui de tanto. Não, é muito mais que isso. E como que um líder hoje pode dividir o tempo entre gestão de pessoas e as próprias tarefas? Boa. Então, essa parte de gestão de pessoas vem bem nisso que a gente acabou de falar. Uhum. O líder, ele tem que entender que ali não é uma máquina, né? São pessoas. E essas pessoas têm objetivos, têm sonhos, têm família e tudo mais. Então, aquele líder que conseguir conectar os objetivos, sonhos daquela pessoa com a família dela, com a meta que ela tem que bater na empresa, cara, vira uma máquina. Caramba. Vira uma máquina. Porque ele conseguiu associar uma coisa a outra. Fica filé, né? Né? E ele mostrar que ele é um líder, que ele está comprometido com que esse funcionário realize esses sonhos. Um exemplo. Ele quer casar, sei lá, quer fazer uma viagem dos sonhos X. Custa X mil reais. Falei, o seguinte, pra você conseguir chegar a essa viagem, você tem que bater uma meta aqui de tanto. Eu vou trabalhar junto com você. Olha a diferença. Né? Olha a diferença. A hora que ele pensar, nossa, meu Deus, cara, tem que ir lá trabalhar tal, meu líder tá junto comigo, e a hora que der certo, nossa, aí muda completamente a perspectiva. Eu não sei se... eu acho que tem tudo a ver. Como que você consegue identificar habilidades na hora de contratar liderança? Deu contratar... Como você identifica habilidade na liderança, na contratação, de alguma liderança na contratação? Você identifica que a pessoa é líder? Como que você... Olha, você vê desde o currículo até assim a forma da pessoa se posicionar, a forma da pessoa reagir a perguntas e coisas do gênero. Mas, de toda forma, é o seguinte, tem uma premissa também no coaching que fala assim, que líderes são feitos. Exatamente. Então, tem gente que nasce com uma aptidão para liderança? Claro que tem, mas a maioria não tem. E aí é uma faca de dois gumes, por quê? Essa pessoa que nasceu com uma aptidão natural de liderança não significa que ele vai ser o melhor líder. Não significa. Né? Enquanto que o outro, de repente, que nem tem tanto, mas está engajado em se tornar um grande líder, esse pode surpreender. Por quê? Porque ele vai se treinar. Ele vai se aperfeiçoar, ele vai ler, ele vai estudar a respeito, ele vai modelar grandes líderes e tal. Esse pode ter uma chance muito grande de surpreender quem, de repente, tem uma aptidão natural de liderança, mas meio que se acomodou ali, vamos dizer. Mas, via de regra, é o que a gente sempre fala em treinamentos para RH, né? Contratar o caráter e treinar as habilidades.
Toda e qualquer habilidade você pode treinar, inclusive a habilidade de liderança. Então, a ideia é essa. E qual é os pilares para a pessoa chegar... os pilares para uma pessoa chegar como liderança? Quais são? Qual o caminho que ela vai seguir lá? Olha, ela precisa aprender sobre competências de liderança, sobre estratégias de liderança, sobre mentalidade de liderança, aprender sobre perfis de liderança. Por exemplo, um perfil de comandante, que é um líder mais emocional, aquele cara assim, vamos! Não sei o que, aquele perfil sargentão. Né? Então, tem esse perfil de líder. Tem a parte boa, a parte ruim. Qual que é a parte boa? Ninguém fica parado perto desse cara. Porque ele é muito pra cima. Ele é muito sargento, né? É muito sargento. Ele é muito então, sargento. não dá pra ficar parado perto dele. Ou dela, né? Uhum. Agora, a parte ruim desse perfil de líder, ele pode ser meio grosso. Vamos, caralho, sabe? Umas coisas assim pesadas. Né? Então, enfim. Tem esse. Tem um perfil que é um perfil mais estrategista. O que é o estrategista? Como o próprio nome diz. Ele tem todos os dados. Ninguém sabe mais do que ele, os dados. Dados passados, dados presentes, perspectiva futura, gráfico. É um monstro. O cara é dos dados. Então é estrategista. Ele é um cara do xadrez ali. Então ele sabe onde vai pôr a peça ou não sei o que e tal. Então, qual que é a boa desse cara? Como eu falei, ninguém sabe mais do que ele. É monstro dos dados, estrategista. Qual que é a parte ruim? Ele pode ficar muito... Sabe aquele líder de planilha? Ele não vai muito a campo. Ele senta na mesa... Acabou. Planilha e papel e não sei o que, ele fica ali. Então, a parte ruim pode ser essa. Não é muito humanizado. Um terceiro perfil, um líder visionário. O que é o líder visionário? O cara que tem visão de águia. O cara enxerga daqui 10, 15 anos, ele está enxergando perspectiva de lucro, de crescimento, de diferencial competitivo. Uma pessoa que tem uma visão que ninguém tem. É o cara que passa a visão. Quem que você vê hoje? Por exemplo, que você pode citar alguém. Olha, por exemplo, isso aqui, ó. Quem que diria... Isso aqui, se você assistiu o filme Piratas do Vale do Silício, que é a história da Microsoft e da Apple. Então tem uma cena lá que os caras falam, ó, não o celular no caso, era o computador pessoal, né? O que tinha CPU, aquela coisa toda. E os caras mostram a cena que fala assim, isso aqui no futuro, computador pessoal, né? Vai ter mais isso na casa das pessoas do que liquidificador. E de fato, né? Chegou nesse ponto. Celular, mesma coisa. Então são pessoas que enxergam nessa perspectiva, em 5, 10, 15, 20 anos, eles estão vendo coisas que ninguém está vendo. Então, a vantagem ele está sempre um passo à frente. Uhum. Sempre um passo à frente. Qual que é a parte negativa? Também pode ser uma pessoa muito com a cabeça na lua. Né? Tipo, nossa, porque vai acontecer isso, vai acontecer aqui, tá, mas e hoje? O que nós vamos fazer hoje? Entendeu? Então, o cara tem que ter essa visão, é maravilhoso, mas pé no chão. E o último perfil aí é o executor. Como o próprio nome diz, é aquela pessoa que ele sabe fazer. Ele sabe tudo, ele sabe mexer em tudo aqui, ele troca e faz e não sei o que, sabe tudo. Ninguém sabe mais do que ele de pôr a mão na massa mesmo. É aquele cara que veio de um cargo menor, foi subindo, e chegou a um cargo de liderança. Então ele sabe fazer tudo. Ele sabe mesmo. Não é aquele cara que chegou direto lá, pousou lá na liderança, não. Ele vem de tudo. Qual que é a dificuldade? Então é uma coisa muito boa. É um cara que manja tudo. Qual que é a dificuldade? Não sabe delegar. Porque é executor. Ele sabe tudo, mas não sabe mandar. Por quê? Porque como ele sabe fazer bem feito, ele tem dificuldade em confiar. Então ele até passa, aí ele vê que está com dificuldade, daqui, vai, deixa eu fazer para você. Isso aí chama centralizador? É o centralizador. É a pessoa centralizadora, que sabe, não passa para ninguém, só ele quer fazer. Só ele quer fazer. Se sobrecarrega, né? E não desenvolve líderes. Caramba. Não desenvolve líderes.
Isso aí, quando vai, por exemplo, num ambiente corporativo, é terrível, porque né, se ele falta por qualquer razão, a empresa está ferrada. Se é na gestão pública, por exemplo, imagina, um grande líder político centralizador. Complicado, né? Ó, tem 3 perguntas aqui que eu vou fazendo uma de cada vez para você agora. Casal 014.